Essa é uma reunião, tem um caráter diferente. Nós nos reunimos aqui nesse salão para lermos a palavra, para lembrarmos da morte do Senhor. E essa noite aqui nós estamos reunidos com o intuito de que o Evangelho seja anunciado. Nós vemos em outros meios, escritos ou na internet, uma obra, às vezes nós vemos uma obra pessoal, alguém que tem um trabalho na internet fazendo isso, e tem irmãos, graças a Deus, muito capazes fazendo isso, anunciando que nós somos pecadores, necessitamos de um Salvador, o Salvador é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e a qualquer momento ele vem. Então, além de irmãos individualmente fazerem esse trabalho, aqui nesse salão, onde nós nos reunimos, esse trabalho, a Assembleia apoia esse tipo de trabalho, não que seja um trabalho individual, como se eu quisesse, por exemplo, fazer algum trabalho na internet. Aqui, apesar de serem irmãos que cuidam dessa pregação do Evangelho, dessas reuniões, a Assembleia tem uma responsabilidade aqui. Então, irmãos mais velhos que cuidam disso, eles convidam pessoas para pregarem normalmente, que estão em comunhão à mesa do Senhor, e eles, assim como hoje, os irmãos me convidaram. Então, o intuito dessa reunião é uma reunião um pouquinho diferente, repito, é a pregação do Evangelho. Nós vamos ouvir que nós somos pecadores e o Senhor Jesus é o Salvador. E se tem alguém que não tem a certeza da sua salvação aqui, essa noite, lendo algumas passagens, alguns versículos, que o Senhor mesmo possa confirmar no seu coração que você é uma pessoa salva, se você crê nessa obra consumada pelo Senhor Jesus na cruz. Então, eu sugeri até esse hino, porque ele fala várias coisas. Ele fala do Senhor desceu, ou seja, o Senhor veio em carne, porque ele era o Verbo. Num determinado momento, esse Verbo que fez todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, que é Deus, era Deus, esse Verbo se faz carne. Então, por isso que ela está falando assim, ele desceu da onde? Desse lar celestial. Porque se ele não tivesse vindo, nós nunca conheceríamos a que ponto chegaria o amor de Deus. Depois ele fala que Jesus morreu e fez expiação do nosso mal. Esse nosso são aqueles que já aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então ele está dizendo, Jesus morreu. Depois a Bíblia fala que ele ressurgiu, vencedor. Depois ela fala que, no estrofe 4, fala que ele voltará. E essa é a certeza de que você e eu podemos ter pela palavra de Deus, que o Senhor Jesus volta a qualquer instante. E aqui nesse salão, segundo os pensamentos de Deus, existem somente duas classes de pessoas. Pessoas que irão com o Senhor Jesus num evento chamado arrebatamento, que nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 16, de 13 até o 18. Esse evento é dito pouco a respeito disso, mas essa é a esperança de todo cristão. O cristão não tem esperança de passar pela morte. O cristão tem esperança de ser arrebatado. Eu não sei se essa reunião, essa pregação, anunciação do Evangelho, o que é Evangelho? Boas notícias. Nós temos, a palavra de Deus tem boas notícias de salvação para você. Eu não sei se essa
pregação termina. Eu deixo minha recomendação, minha sugestão, desejo, é uma mescla. De que se você está indeciso quanto a que rumo tomar na sua vida, eis aqui agora o dia da salvação. Eu não estou falando para você trazer sua carteira profissional aqui. Não estou falando para que você, se tem uma doença, você vai ser curado. Não que Deus não possa fazer isso. Se você tem um problema de emprego, não que Deus não possa fazer isso. Nós estamos falando de coisas eternas, muito mais além do que essas coisas temporais que passam. Você pode ir desempregado ir para o céu. Assim como você pode ficar empregado e ir para o lago de fogo, porque é o que espera aquele que não crê em Jesus como seu Senhor. Então, estou dizendo essas palavras até com uma certa dureza, porque eis aqui agora o dia da salvação. Então, nessas duas classes de pessoas, se o Senhor Jesus voltar agora, não vai ter uma terceira, um estado intermediário em que eu espero e numa segunda. É aqui agora. Eu espero que se você não tem a convicção da sua salvação, a certeza da sua salvação baseada naquilo que o Senhor Jesus fez, não naquilo que você fez para Deus, mas naquilo que o Senhor Jesus fez para Deus e incluiu você, se você aceitar essa obra por graça. Então, nessas duas classes de pessoas, espero sinceramente que você esteja conosco. Muitos estarão na presença do Senhor. Espero sinceramente. E que, se existe alguma dúvida no seu coração, hoje ela se dissipe. E você não saia daquela porta ali sem essa certeza. Porque a promessa não é para amanhã. A promessa é para aqui, agora. Vamos ler uma passagem em Atos, capítulo 8, uma coisa muito interessante também em relação aos evangelistas. Nós vemos em Atos 8 um evangelista que ele, não que somente ele seja evangelista, mas ele é chamado de evangelista. Segurem Atos 8, por favor, vamos ler Atos 21. 21, versículo 8. Está falando desse Filipe, que é um evangelista, em Atos 8. Está falando dele aqui. Está classificando esse irmão. 21, 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então aqui está definindo, Filipe está revelando, mostrando que Filipe era um evangelista. E aqui nós vemos o trabalho de um evangelista. Evangelista é aquele que anuncia o evangelho, essas boas novas. Nós vemos uma característica do evangelista, que ele não está ocupado ou preocupado com números. Ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Na maneira como Deus trabalha com o homem, você não é um número. Você é uma pessoa muito importante para Deus. Deus ama você. Suponhamos que você chama Francisco. Tem um versículo que fala assim: Deus amou ao Francisco de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que esse mesmo, e não só ele, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus é medido dessa maneira. Como eu sei que Deus me ama? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele pegou o que ele tinha de melhor e colocou nas mãos das próprias criaturas. E tratou com ele
É um assunto chamado pecado, e resolveu esse assunto, o pecado que entrou por Adão, e resolveu esse assunto, não só o assunto pecado, como o assunto pecados. Então nós somos pecadores, segundo a palavra de Deus. Por natureza, nós somos naturalmente filhos dos nossos pais. Então, por natureza, nós somos descendentes de Adão. Então nós somos pecadores, porque Adão pecou e esse pecado foi passando. E, além disso, nós somamos a esse pecado, por assim dizer, como resultado de sermos pecadores, nós cometemos pecados. Então, não é que nós passamos a ser pecadores depois que nós pecamos. Nós somos pecadores e, por isso, nós pecamos, e você não é diferente. Assim como eu não sou diferente. Voltando lá para Atos 8, então, esse Filipe, ele vai e prega num determinado momento, no início do capítulo, nós vamos ver que ele prega para uma multidão. Então, repito, o evangelista, ele vai e prega tanto para uma multidão, como nós vamos ver para uma pessoa. Então, nessa estatística de Deus, você é uma pessoa importante. Você não é aquele 0,001 que talvez um 0,001 não vai crer se nós fizermos dessa maneira. Não, as coisas de Deus não são assim. Deus está tratando com cada um. Ele pode falar para uma multidão, ele pode falar para uma pessoa. Então, aqui, um exemplo clássico disso, capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, não só Filipe era um evangelista, mas existiam outros que anunciavam, pregavam o evangelho também. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha só, e as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E ele segue fazendo. E havia grande alegria naquela cidade, onde Filipe estava pregando. Então aqui ele pregava para multidões. E Deus sabe exatamente, dentre todos aqueles que estavam ali, quais eram as necessidades individuais. Por exemplo, Deus sabe o que se passa no seu coração aqui agora. Eu não sei. Mas Ele sabe. Eu não sei. Eu gosto de falar isso porque eu não sei o que você está pensando. Mas Ele sabe. Ele sabe quais são as necessidades. Então, dentre uma multidão, Ele sabe exatamente. Isso transcende nossa capacidade de compreensão, vai além da nossa capacidade de compreensão. Mas Ele sabe. Por fé, assim como por fé eu creio que eu sou um pecador, segundo a palavra de Deus, fé em quê? Na minha capacidade intelectual, na minha capacidade de... Fé nisso aqui. Na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, e eu, com uma fé simples, hoje as crianças estavam lendo Isaías, decoraram os versículos, um versículo de Isaías, e para mim chama a atenção ver uma criança, o versículo era o 5, então as criancinhas desse tamanho assim, falando assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, está falando do Senhor Jesus, o Messias que viria. Isso é uma profecia do Velho Testamento, lembrando sempre, Velho Testamento diretamente ligado com Israel. Então, é uma profecia do Velho Testamento a respeito do Messias que viria, isso escrito mais ou menos 700 anos antes da vinda do Senhor, e isso é o que aconteceria com esse Messias. Então, elas estavam falando assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, a criancinha pequenininha falando isso, hoje de manhã. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então as crianças falando, é nessa mesma maneira, como aqui nós temos esse exercício, os pais
ensinam os versículos para as crianças e depois elas falam os versículos no domingo de manhã. Então as crianças falando isso, e nós, se não formos como crianças, nós não vamos tomar posse daquilo que ele tem para nós aqui hoje, como criança. Atos agora, capítulo 8, nós vamos ver. Então nós vimos uma multidão, agora nós vamos ver uma pessoa, que é de 26 a 40, o trecho, é um parágrafo que vai 16 a 40. Só para lembrar algo. Depois do dilúvio, nós vemos Noé com 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Cão, os filhos de Cush, tem a pele escura. Aqui é chamado de etíope. A impressão que nós temos é assim, que os capítulos, principalmente aqui, 8, 9 e 10, estão falando dessas grandes 3 divisões que existiram. E aqui uma amostra do evangelho sendo pregado para essas 3 partes. Então, aqui o etíope, que nós vamos ver, um eunuco, é um descendente de Cush. Saulo, um descendente de Éber, que vem de Sem. E o centurião, capítulo 10, é um descendente de Jafé, os gentios, ou as nações. Obrigado, Luiz Paulo. Tá bom, obrigado. Então, nós vemos essas 3 grandes divisões no início, depois do dilúvio, no nascimento de Sem, Cão e Jafé. Então, esse etíope aqui, assim, como uma amostra do evangelho sendo pregado para os filhos de Cush, por assim dizer. Capítulo 9, falando de Saulo, os descendentes de Sem, também sendo pregado, o Senhor vai parar esse homem no caminho de Damasco. E no capítulo 10, Pedro vai ser enviado para pregar para Cornélio, que seriam a chave abrindo a porta aos gentios, descendentes então de Jafé. Então, dito isso, capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém, para Gaza, que está deserto. Imagina só, ele estava pregando para uma multidão lá em Samaria, e agora o anjo do Senhor fala a ele, Filipe, para que fosse para a banda do sul. Eu podia falar, mas espera um pouquinho só. Aqui tem muita gente. Percebe como Deus, a maneira como Deus age, ele age, são as pessoas que importam. Por isso que eu posso dizer com segurança que você é muito importante para Deus. Sem medo de errar. Vendo o que o Senhor Jesus fez na cruz por você, derramou seu sangue ali, 3 horas de trevas, fez-se trevas sobre toda a terra da hora 6ª à hora 9ª, por sua causa. Posso dizer com segurança que você é uma pessoa muito amada de Deus. Então, esse Filipe podia falar assim, peraí, eu vou ficar aqui, né? Será que... Não, ele simplesmente levantou e foi, obedeceu. Lá, nessa região, final do versículo, está deserto. Era uma região que estava deserta. Desértica. 27. E levantou a obediência. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Aparentemente, então, esse filho de Cush, descendente de Cush, etíope, provavelmente pele escura, negra, foi a Jerusalém para a adoração. Então, provavelmente, ele era um prosélito. Eram pessoas dos gentios, que não eram judeus, que abraçavam a fé judaica. Então, eles tinham que ir, num determinado período do ano, eles tinham que ir a Jerusalém para adoração. E esse eunuco, ele foi. Só que presta atenção uma coisa. É melhor ler um versículo em Deuteronômio. Segura aqui, por favor. Nós vamos voltar. Deuteronômio,
capítulo... Imagine só. Então, ele abraçou a fé cristã, a judaica, só que ele era um eunuco. Capítulo... Deuteronômio, capítulo 23. Olha só. O que acontecia quando uma pessoa era eunuca na economia judaica? Esse homem abraçou a fé judaica. Mas ele tinha certos impedimentos. Por quê? Porque ele era um eunuco. O que acontecia com o eunuco? 23:1. O quebrado de quebradura ou castrado, eunuco, não entrará na congregação do Senhor. Todas as letras maiúsculas nós sabemos, né? Jeová, em sua relação com Israel. Os israelitas podem chamar Deus de Jeová, não de Pai. Eles não vão chamar Deus de Pai. Só vai chamar Deus de Pai aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você crê, você tem esse privilégio. E se você não crê, você tem essa oportunidade hoje de poder chamar Deus de Pai. A relação que esse eunuco tinha era uma relação limitada. Ele abraçou a fé judaica, mas ele sabia que ele não podia entrar na congregação. Claro que aqui eles estão falando com os israelitas. E ele era um gentio. Voltando lá, em Atos 8. Então ele foi para adorar. Eu não sei que tipo de adoração que é. Certamente ele ofereceu sacrifício, né? O que era a exigência na adoração no rito, na economia judaica. 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Como ele conseguiu essa cópia, eu não sei também, né? A palavra não fala. Nós não vamos entrar e ir além do que a palavra diz. Porque às vezes a gente quer tanta vontade de glorificar o Senhor, a gente acaba ultrapassando uma linha e causa desconforto. Porque nós vamos além do que a palavra diz. Nós não devemos ir além do que a palavra diz. Ele está lendo o profeta Isaías, um eunuco, quer dizer, ele sabia ler, que não era comum naquele momento. 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te a junto a esse carro. 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Interessante para mim isso aqui. Filipe, o Espírito diz a Filipe: chega aquele carro. Filipe não questiona. E assim, a fé é assim. Hoje eu posso estar sentado aqui nessas poltronas, e nós vamos ver o que a palavra diz, e eu simplesmente falo: puxa vida, ele está dizendo, eu vou obedecer a isso. E Filipe faz isso, ele obedece, e ele correndo, fico pensando, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E daí o que ele fala? Ele precisa ver o nível de compreensão desse eunuco. Entendes o que lês? 31. E é interessante uma coisa também. Às vezes nós estamos lendo a palavra, é necessário que alguém nos ensine. Talvez agora, aqui hoje mesmo, você aprenda algumas coisas que o Senhor mesmo possa te ensinar. Não um entendimento intelectual, porque tudo isso que nós estamos falando e ouvindo, compartilhando, está sendo dito e falado no terreno da fé. Porque nada do que nós vemos nas coisas de Deus são coisas palpáveis. A fé torna palpável, porque em Hebreus 11 fala assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Então a fé fala assim, ele diz, eu apreendo, não só aprendo, eu apreendo por fé. 31. E ele diz: como eu poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era esse: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra.
E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? As crianças estavam lendo, disseram o versículo em Isaías 53. E esse aqui são os versículos que eles estavam lendo em Isaías 53. Estavam lá, não sei como é que era, o papel, o manuscrito, o pergaminho, não sabemos como era, porque não era assim, tão fácil. Então ele estava lendo, mas não entendia. E aí entra a sabedoria do evangelista em si, em discernir em que nível se encontra, e ele vai anunciar não uma religião. Felipe não vai falar assim: olha, eu vou falar para você sobre a denominação, porque não existia denominação X, ou denominação Y, dos santos dos últimos momentos, antes do arrebatamento. Não existia uma denominação que chamasse assim. O que Felipe anuncia? O que está sendo anunciado hoje aqui? Uma denominação religiosa? Olha o que ele anuncia. 35. Então, Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. É esse homem que está sendo anunciado aqui hoje. Esse homem que deixou os palácios de marfim, andou aqui nascendo uma manjedoura. Aquele que era Deus, andando nesse mundo aqui, que podia ter nascido num lugar bem melhor. Aprove a Deus, determinar onde ele nasceria, como ele viveria nesse mundo, só fazendo bem, só fazendo a vontade daquele que o tinha enviado, curando, fazendo pessoas que não viam enxergar, pessoas que tinham morrido, ele ressuscitou. Só Deus podia fazer isso. Então Felipe anuncia Jesus, não mais o judaísmo. Se antes o judaísmo retinha esse homem, não podia entrar na congregação, ele era um gentil e era eunuco, retinha ele. Agora Felipe vai anunciar Jesus, porque para Deus ele não faz acepção de pessoas. Não existe alguém aqui que possa falar assim: olha, todo mundo pecou. Não, todos pecaram. Paulo fala isso em Romanos, fala assim: todos pecaram. Não existe diferença, não há diferença. Todos pecaram. Mas só que o meu pecado é tão grande que eu jamais vou poder entrar nessa congregação. Não. Querido ouvinte, se o Espírito Santo está abrindo o seu ouvido para você ouvir, Deus está de braços abertos para receber cada um aqui. Ah, mas eu fiz algo muito... Eu acho que não, esse pecado não vai dar para eu estar. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, seja qual for o tipo de pecado. Então, quando nós olhamos para a cruz e vemos que esse homem antes sofreu nas mãos dos homens e depois 3 horas sofrendo nas mãos de Deus, eu posso tomar posse disso e falar assim: ele pagou uma dívida que eu não tinha como pagar. E eu aceito essa obra que foi consumada na cruz, que Deus ofereceu seu Filho por graça, revelando o seu amor. Então, qualquer um aqui tenha cometido coisas muito ruins no passado, o sangue derramado na cruz pelo Senhor Jesus é suficiente para purificar as nossas consciências, porque se Ele não purificar as nossas consciências, nós não vamos poder nos achegar a Deus. Eu vou ter sempre um problema de consciência. Então, Deus está satisfeito com o que o Senhor Jesus fez na cruz. Então, vamos ler Êxodo, capítulo 12, um exemplo do que, um princípio do que nós estamos falando, ou seja, Deus está satisfeito
com o que o Senhor Jesus fez na cruz. Então Deus, hoje, satisfeito, pode falar assim: venha. Justo, sem deixar de ser justo, ele pode justificar um injusto pelos méritos desse homem. Por quê? Porque esse homem na cruz derramou seu sangue, o sangue que Deus olha e fala assim: estou satisfeito. Tudo o que devia. Ele condensou 3 horas, imagine, né? Por um minuto do juízo de Deus sobre uma pessoa, condensado sobre uma pessoa. O Senhor Jesus passou 3 horas recebendo a paga, o castigo que nos traz a paz, ele recebeu. É Êxodo capítulo 12, versículo... Nós vamos ler só o 13, porque a situação aqui é até conhecida. Os israelitas estavam no Egito, então foram dados vários sinais para que Faraó deixasse eles saírem. Faraó não deixou, esse aqui é o último. Ele ia fazer o quê? Ia morrer todos os primogênitos, não só dos homens, mas também dos animais. Então, o que os israelitas tinham que fazer? Eles tinham que pegar um animal de 1 ano, um cordeiro ou um cabrito, sem mácula, um macho de 1 ano, eles tinham que tomar do meio do rebanho deles, pegar esse cordeiro que não tinha nada a ver com o assunto, degolar, pegar o sangue desse cordeiro, passar nas ombreiras e na verga da porta. Então o sangue ia ser por sinal. O anjo ia passar. Deus vendo o sangue, nenhum dos primogênitos iria morrer. Então o que acontece? O que eles fazem? Pegaram o cordeiro, fizeram do jeito que passaram o sangue, e daí o anjo passa e não morreu ninguém dos israelitas. E daí Deus fala assim, quando estava dando as instruções no seu relacionamento com Israel, ele fala assim no versículo 12, melhor, é Êxodo 12, 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, olha só. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, vendo eu sangue, passarei, Páscoa, passarei por cima, Páscoa, passarei por cima de vós. Talvez o eunuco tivesse ido, ele tinha ido para Jerusalém, não fala exatamente o que, mas se ele tivesse ido para Páscoa, era esse significado aqui que os israelitas comemoravam. Uma das 3 festas que nós vemos em Deuteronômio 16, que eles tinham que ir a Jerusalém para celebrar no lugar onde Deus havia determinado. Então, nessas 3 vezes, pelo menos essas 3 vezes, eles tinham que celebrar a Páscoa também, só que em Jerusalém, quando foi determinado o lugar. Mas o que eu queria chamar a atenção é que não era o que eles entendiam a respeito do sangue que foi derramado na cruz, no sangue que foi derramado desse cordeiro, que é uma figura do sangue derramado na cruz pelo Senhor Jesus. Não era o que eles entendiam. Eles podiam estar em casa comendo e falando assim, puxa, olhando para o primogênito, falando, puxa, será que o sangue vai ser suficiente mesmo? Com medo. O sangue estava na porta, mas eles podiam estar com medo, comendo. Será que vai ser? Ficar olhando para o primogênito. Outros em casa, tranquilos. Peraí, você não está com medo porque vai passar? Não, estou comendo tranquilo. Mas e seu primogênito? E o primogênito dos seus animais? Não, o sangue está na porta. Hoje, no meio da cristandade, muitos passaram o sangue na porta. Creem no Senhor Jesus, mas ainda tem medo de que se ele não fizer algo, não perseverar até o fim, então ele não vai ser salvo, porque ele não tem confiança naquilo que Deus determinou que fosse feito e está satisfeito. Vamos enfatizar, versículo 13 fala assim, vendo eu sangue. Então não era a compreensão daqueles que estavam comendo do cordeiro assado ao fogo, que fala de juízo, normalmente fogo fala de juízo, não era a compreensão daqueles que comiam, e sim aquilo que Deus via no sangue.
Então, voltando lá para Atos 8, Filipe anuncia Jesus. Esse Jesus que é anunciado. Então, por que eu falo que Deus está satisfeito e pode salvar você? Porque Deus viu o sangue. Você pode, essa noite aqui, passar o sangue na porta. Falar assim, o Cordeiro de Deus. Lembra quando João Batista fala assim para o Senhor Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus é o Senhor Jesus. Então eu posso olhar para a cruz e falar assim, Deus está satisfeito porque o sangue foi derramado, algo que ele determinou em Hebreus 9, 22, fala que sem sangue não há remissão. Ele determinou que a vida fosse entregue. E o Senhor Jesus entregou. Então, eles seguem no versículo 36, já esse homem que tinha subido para adorar como um proséliton, ele vai mudar. Ele fala assim no 36, indo eles, chegando ao pé de alguma água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Em outras palavras, está falando assim, eu quero seguir esse Jesus que você está me anunciando, e você pode falar assim, eu quero seguir esse Jesus que você está anunciando, que a palavra de Deus está anunciando. O que é o batismo? É uma identificação com isso. Ele está deixando agora o batismo para Moisés, o batismo, se ele foi batizado no batismo de João Batista, que era o batismo do arrependimento, agora ele vai se identificar com Jesus. Então esse é o sentido do batismo. Versículo 38 fala, e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E depois Filipe não se acha mais em Azoto, e ele segue pregando o evangelho, esse evangelista. Mas esse eunuco vai embora jubiloso. Ele fala assim, no versículo 39, fala assim, no final do versículo, jubiloso continuou o seu caminho. Impressionante. Suponhamos que você tenha vindo aqui ouvir esse evangelho, essas boas notícias. Por que boas notícias? Porque, mas você está dizendo que eu sou um pecador? A palavra fala que eu sou um pecador. Sim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Então eu posso tomar posse disso e posso ir embora jubiloso, como esse eunuco aqui. Deixando todas as formalidades. Se eu estava confiando em obras de caridade, se eu estava confiando naquilo que eu imaginava que Deus fosse fazer na minha vida para que assim eu fosse salvo, deixa tudo isso de lado. Você pode sair daqui jubiloso. Vamos ler 3 testemunhos, 3 situações, e nós vamos ver como que essas pessoas, depois de terem um contato ou com cura, ou com respostas do Senhor, ou com perguntas que foram feitas para um apóstolo, quais foram as reações? Aqui nós estamos vendo que esse, depois de falar com Filipe, o evangelista, ele foi embora jubiloso. Vamos ver Naamã, que está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Nós vamos ver Naamã. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Nós não vamos ler essas passagens, porque senão vai estourar o nosso tempo. Mas Naamã, versículo 1 é importante ser lido. Capítulo 5, versículo 1 de segundo livro dos Reis. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse varão homem valoroso, porém leproso. Então, homem valoroso, foi grande homem diante do seu Senhor, muito respeito, por ele o Senhor mesmo de Israel, usar esse homem para livramento dos sírios. Esse homem era um homem valoroso. Só que tinha uma coisa, ele era leproso. E a palavra é tão, eu falo assim,
leproso. O leproso é uma figura do pecado também, né? Lepra é uma figura do pecado. Então esse homem vai receber uma informação de uma menina que tinha sido presa por eles, era uma israelita, de que havia um profeta numa região pertencente a Israel que podia limpar esse homem. Esse profeta chamava Eliseu. Então o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel vai rasgar as roupas e fala, puxa vida, como é que eu vai acontecer isso? Como que eu vou limpar esse homem? Esse rei está querendo invadir mesmo aqui. E daí Eliseu manda falar para o rei, não, peraí. Ele fala assim, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E daí, esse poderoso Naamã vai até Eliseu. Chegando lá para Eliseu, versículo 10. Ele foi com toda a comitiva, aquele monte de coisa, né? Levou os seus bens. Às vezes as pessoas pensam que podem comprar a salvação. Ele pensou que podia, num certo sentido, ele leva um presente, ele pensou que, num certo sentido, podia comprar esse favor, isso que Deus iria fazer por ele, por intermédio de Eliseu. Eliseu não vai aceitar. Versículo 10. Então, segundo o livro dos Reis, 5:10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Mesma coisa eu falar assim hoje para você. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Você fala, mas não é possível. Eu pensei que eu fosse chegar lá no salão, ia ter todas essas pessoas importantes lá me recebendo com palmas, um coral no fundo, cantando hinos, mulheres dançando, fazendo... Eu pensei que fosse assim. Agora você está falando para mim, segundo a palavra de Deus, que é só crer no Senhor Jesus? Esse Naamã, ele ficou indignado. Ele falou, não é possível. Versículo 11, fala assim, porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, e eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele pensava isso. Eliseu nem sai, fala assim, vai lá, lava 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou, não, mas como que pode fazer isso? Eu tenho rios lá, Abana e Farfar lá em Damasco, que são muito melhores. E ele vai embora indignado. Mas os servos dele mudam a opinião dele. E daí ele fala assim no 13, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Ele está falando assim, puxa, se tivesse pedido para você ir até uma cidade aqui do Brasil, muito famosa, muito cristã, que tem uns templos, que tem umas imagens, você vai lá, pega uma cruz bem pesada, ajoelha, e vai daqui até lá ajoelhado, na hora que você chegar lá, você está salvo. Eu estava pensando que fosse assim a salvação. Ele está falando, não, se tivesse que fazer isso, você não faria? É mais do que, repito, é mais do que você ganhar, ter um emprego. Nós estamos falando de salvação eterna, coisas que são imutáveis. Ou você resolve isso agora, ou você não vai ter mais. Você pode não ter outra oportunidade disso. Eu tenho absoluta certeza que você já ouviu esse evangelho de uma forma ou de outra. Já ouviu falar do nome Jesus. Então esse homem, ele vai, mergulha uma vez e fico pensando, mergulha 2, mergulha 3, mergulha 4, mergulha 5, puxa, eu sabia que mergulha 6, mas Deus tinha falado 7. Ele mergulha a 7ª vez. Sabe o que acontece? Versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. A palavra de Deus falou. Não teve grandes coisas. Talvez você tenha vindo aqui esperando grandes coisas. Mas a salvação é isso, crer no Senhor Jesus. Então, num primeiro momento aqui, esse grande homem esperava, saiu indignado, graças a Deus. Ele voltou depois para agradecer. Nós não vamos ler.
Uma outra situação que é em Marcos, capítulo... Tem outras passagens? Marcos, capítulo 10. Tem essa passagem em Mateus 19, ele é chamado de jovem. Em Lucas 18, ele é chamado de príncipe. Então, mas essa pessoa se aproxima, é um jovem, ele é rico, ele se aproxima do Senhor, chamando o Senhor de mestre. Na sua relação com Israel, ele era aparentemente um israelita. Ele falou: que hei de fazer? Oh, bom mestre, capítulo 10, versículo 18. Fala, bom mestre, primeiro ele tinha dito, né? Que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor responde para ele: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Talvez você até chegue, já tenha se aproximado do Senhor e chamou ele de mestre também, viu que ele era uma boa pessoa. Puxa, só fez coisa boa, eu quero ser igual a ele. Você vai se decepcionar, você não vai conseguir ser igual a ele, no nível dele. Talvez você conheça esse Senhor Jesus, nós chamamos Senhor Jesus, de uma maneira histórica. Então você pode até chamar o bom mestre, uma pessoa boa, mas ele é Deus. Ele é Deus Filho, nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então esse vai receber as instruções. Olha, a lei fala isso. E o Senhor Jesus ainda é ameno quanto às coisas que ele fala para esse jovem rico. E o jovem rico fala: não, isso eu já tenho feito desde a mocidade. O Senhor Jesus fala para ele assim. E esse é o ponto-chave. Eu queria ler esse versículo nesse evangelho por causa disso. Porque tem uma palavrinha ali que eu queria falar para você. Ele fala assim, no versículo 21, fala assim: Jesus, olhando para ele, o amou. É assim que o Senhor Jesus está falando com você hoje aqui. Em amor. Por mais, muitas vezes, dura que possa parecer, falando para você que existe um lago de fogo, que se você não crê no Senhor Jesus, você vai para o lago de fogo, há um juízo esperando por você, pode parecer falta de amor. Mas o que ele está falando isso hoje, aqui, essa noite, que pode ser nossa última noite, última pregação, em amor. Então o amou e disse: vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então o jovem rico pegou, foi lá, vendeu tudo, deu aos pobres e seguiu o Senhor Jesus? Não. Versículo 22. Olha só a palavra. Mas ele, pesaroso ou contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Daí o Senhor Jesus vai falar algumas coisas também, vai nos ensinar a respeito de algumas coisas. Talvez eu possa ter uma imagem de que eu já tenho feito tudo para Deus. Eu sou honesto, não devo nada para ninguém, nunca faço nada de errado. Então, tá tudo certo já. Se eu me chegar dessa maneira diante do Senhor Jesus, eu não vou conseguir alcançar misericórdia. Então ele está falando assim, retirou-se, a palavra está dizendo, retirou-se triste. Então essa é a segunda testemunha que nós vemos. E vamos ver mais um testemunho, só depois a gente encerra. Em Atos, capítulo 20... 24. Atos 24. Aqui foi um homem que tinha sido parado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco. Esse homem chama Paulo, ele chamava Saulo. Ele foi parado pelo Senhor Jesus. Teve um encontro pessoal, assim como você pode ter um encontro essa noite. Um encontro pessoal. Pode ser que você esteja aqui, o Senhor esteja parando você. Assim como ele fez com Paulo. Depois ele vai usar esse próprio Saulo, perseguidor da igreja, perseguidor do Senhor Jesus. Tal é a identificação daqueles que creem no Senhor Jesus com ele. Ele falou assim, o Senhor Jesus fala assim para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo os irmãos, os cristãos, a igreja.
Então, esse Saulo agora vai ser usado para pregar para reis, governadores. E essa é uma situação que ele está pregando para um governador, que é Félix. Depois, nós não vamos ler porque não vai dar tempo, mas no capítulo posterior, mais para frente, nós vamos ver ele pregando para um rei, Agripa. Mas aqui é interessante, ele prega no versículos, vamos ler 2 versículos, 24. Esse Félix, na verdade, ele estava querendo dinheiro de Paulo para que soltasse. Paulo estava preso. Então Paulo vai fazer sua defesa e fala com ele assim, 24 de Atos. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo, não fé numa religião, de novo, né? Fé numa determinada denominação religiosa, nada disso. Fé em Cristo. Cristo salva. Ele é nosso Salvador. Versículo 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Olha o juízo vindouro aqui, Paulo falando para ele. Do juízo vindouro, ó. E pode estar falando para você também, se você não está ouvindo, ó, o que espera você é o juízo vindouro. E Paulo está falando isso para ele. Justiça, da temperança e do juízo vindouro. Sabe o que Félix fez? Ai, me arrependo. Não. Ele fala assim, Félix, espavorido, respondeu, por agora vai-te. E tendo oportunidade, te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Estava querendo. Hoje a gente vê isso, né? Infelizmente. O mundo continua o mesmo, a corrupção continua o mesmo, mas os princípios de Deus também continuam o mesmo. Então, essa pessoa aqui, ao invés de falar assim, como hoje você pode falar assim, eu creio, apesar da minha posição, pode ser que você tenha uma posição nesse sistema que chama mundo. Deus não está importando com a sua posição. O que você não pode fazer aqui hoje é sair espavorido. Espavorido é com pavor, cheio de temor, com medo. Porque está falando essas coisas aqui. Você pode ir embora com medo, falar, eu não vou aceitar isso, mas eu não vou. Alguns falam assim, eu não acredito nisso, né? Mas eu não brinco também. Você tem que acreditar nisso. Nisso o quê? No que a palavra de Deus diz. Então, voltando lá para Atos 8, o convite da palavra de Deus, não é para que você, como Naamã o leproso, muito se indignou e se foi. Não saia daqui assim. Também não saia como o jovem rico pesaroso, porque ele tinha muitas propriedades. Talvez você esteja negociando, falando assim, poxa, quanto que eu vou perder? Você só tem a ganhar. Na última pregação, o irmão pregou, eu achei muito bom a frase que ele falou assim, Deus não é teu inimigo. Deus não é o teu inimigo. Ele ama você. Ou você pode sair como esse Félix, espavorido. Vai embora, Paulo. Depois eu falo com você. O convite do evangelho aqui essa noite, que pode ser o último que você receba, porque o Senhor pode não voltar. Ele fala, Pise, mas o Senhor pode não voltar, é verdade o que você está falando, o Senhor pode não voltar. Você pode ir embora de carro agora e acontecer um acidente. Eu não estou desejando, poxa, vira essa boca para lá. Não estou desejando nada disso. Estou falando de uma possibilidade. Nós não estamos fazendo como estatística, Deus falando de probabilidades, de tendências. Não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando de pessoas. Deus ama você. Deus está falando assim, eis aqui, agora, o dia da salvação. Então, ele está tratando com pessoas. O convite é que você, voltando lá em Atos 8, 39, final do versículo, bom, vamos ler inteiro, 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não viu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. Talvez até a gente não se encontre mais. Talvez você não volte aqui para esse salão. Mas o que eu quero que você faça é seguir jubiloso, desfrutando do amor de Deus. Não se importe
com nada mais. Desfrutar do amor de Deus que foi manifestado por seu Filho, o Senhor Jesus. Então, lembra que ele derramou o seu sangue na cruz. Então, para encerrar, vamos ler um versículo em Cantares. Lembrando, Cantares, ele fica mais ou menos no meio da Bíblia, no coração da Bíblia, foi escrito por Salomão, assim como esses 3 livros, né? Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão. Eu queria ler só o versículo 1. Olha só. Um pouco difícil de achar, mas depois Eclesiastes, né? Fala assim, só o versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Cântico de Cânticos. Um dia eu estava passando um problema sério na minha vida. E o irmão, parafraseando esse versículo, ele estava falando assim, que hoje o Senhor pode voltar. Então ele falou assim para mim, Pise, lembra de Cântico de Cânticos, quer dizer, um cântico especial, o Cântico de Cânticos, Bíblia, o livro de livros, né? Às vezes fala dos livros, porque a Bíblia são vários livros, né? Mas Cântico de Cânticos. Ele falou assim para mim, Pise, dia de dias, o Senhor está vindo. Eu queria aplicar para você essa noite, que hoje seja o dia de dias, ou seja, hoje seja o dia da sua salvação, aqui e agora. Podemos dar graça. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai de todo aquele que crê. Agradecemos, Pai, porque muitos aqui podem chamar a Ti de Pai. E nós oramos para que Tu possas abençoar a Tua palavra, que possa haver um retornar aos nossos lares, possamos ir jubilosos, não pesarosos, indignados ou espavoridos. Pedimos, Pai, que se tem alguém ainda que tinha dúvida, que hoje seja o dia de dias. Nós agradecemos por Tua palavra, pedindo que Tu possa abençoá-la em cada coração, nesse nome tão digno, o nome de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.